O som da explosão soou tão alto dessa vez que, mesmo apertando minhas mãos contra as orelhas, um fino apito me ensurdece. Forço meu corpo ainda mais contra o chão lamacento, sentindo o cheiro da terra inundar meus pulmões, enquanto a lateral do meu rosto é pressionada contra a textura molhada. Os tiros e bombardeios parecem cada vez mais perto da trincheira. Eu tô sozinha, encolhida, tentando focar a visão trêmula na pequena tela do meu relógio de pulso do Mickey. Algumas gotas grossas de chuva batem contra ele e eu tento me lembrar se esse é um modelo à prova d'água. Espero que seja. O corpo de um soldado ferido cai a poucos metros de onde eu tô, fazendo com que eu prenda minha respiração para que ele não note minha presença. Procuro pelo brasão costurado em sua farda. É nosso amigo. Vejo seu peito lentamente parar de se mover. Fecho meus olhos. Uma lágrima quente corta caminho em meu rosto, por entre os inúmeros pingos gelados que rudemente atiram-se contra minha pele. Ela segue carregando todo o pavor de ver a vida deixar aquele corpo. Imagino sua esposa chorando ao receber a notícia de sua morte e sua mãe perdendo a razão de lutar contra o padecimento de sua velhice. Sua filha com as pequenas mãos entrelaçadas às da mãe, enquanto observa aquele que lhe permitiu um pulsar ser enterrado, em um local onde nenhum coração é capaz de bater. Então, imagino como deve ser a sensação de morrer. Quanto tempo será que tenho até que minha pergunta tenha uma resposta? Olho outra vez os números dos segundos abaixando compassadamente. Pouco tempo. Sinto um frio viajar pelos meus nervos, vagando dos meus pés ao topo da minha cabeça. Posso até senti-lo irradiar para as pontas dos meus longos cabelos. Tô tão estática agora que sinto que meus pés perdem a sensibilidade lentamente. Conte uma bela história em sua imaginação, meu amor. Foque sua pequena e linda mente em cada detalhe, assim o medo não terá lugar aí dentro. A voz de meu pai ecoa em meus pensamentos. Nossa, como eu queria que meu pai estivesse aqui comigo. Bom, de certa forma, talvez ele esteja. Eu dizia, não consigo contar uma história toda sozinha, eu me perco, papai. Então, ele afagava meu rosto com delicadeza, apesar da pele grossa e calejada de suas mãos, e contava a história para que eu pudesse dormir sem medo. Lutando contra a inconsciência que parece invadir-me aos poucos, arrasto-me até uma parte do local em que a ponta de uma rocha emergia da parede de terra, proporcionando alguns palmos cobertos. Vou até o outro corpo caído ao meu lado. Pego o pesado braço sem vida e ergo com dificuldade, passando-o sobre mim, aconchegando-me o máximo que consigo. O sangue de sua cabeça escorre entre nossos corpos e esquenta minhas costas, como se fosse meu próprio sangue que ainda corre em minhas veias. Respirando profundamente, desligo-me de tudo ao meu redor. Deixo de ouvir os sons dos gritos horrendos e das máquinas de tirar vidas. Deixo de perceber o cheiro forte dos cadáveres e da lama, assim como o constante tremor do chão. Olho uma última vez para o meu relógio e fecho meus olhos para contar uma história. Agora, mais do que em qualquer outro momento, preciso conseguir contá-la toda, sem ser distraída ou cair em um sono profundo. Estipulo o tempo até que possa abrir meus olhos mais uma vez. 50 minutos? Preciso ir de seu começo ao fim em 50 minutos. Deve ser o suficiente. Não posso me distrair. Não posso me perder ou adormecer. Então, conto agora a ti, se é que alguém poderá ouvir meu conto, nesses próximos 50 minutos, uma última história, para que minha mente seja abarcada por algo que não o pavor de estar morrendo em um buraco de carne dada a vermes. Era um fim de tarde gélido. Eu usava roupas longas mesmo com o aquecimento interno ligado. Papai passou o dia fora, por isso eu havia me tornado a responsável pela casa. Peguei um dos antigos rifles de caça que adornavam a parede da sala e marchei por cada um dos corredores do casarão silencioso.
Em minha cabeça, um cap militar dançava e caía em meus olhos e a bata de combate desbotada batia pouco acima de meus joelhos. Em uma garota comum de 10 anos, a roupa ficaria grande, mas em meu pequeno porte ela me engolia. Seve, ouvi meu pai chamar e a porta da frente ser aberta. Meus olhos arregalaram-se no mesmo instante enquanto eu corria com dificuldade por ter a arma enorme em meus braços, temendo uma bronca por estar usando a antiga farda de meu pai. Seve, você está brincando com o rifle outra vez? Ele me procurava pelos cômodos. Enfiei-me atrás de uma longa e pesada cortina cinza, tapando minha boca para não soltar uma gargalhada. Ouço as pesadas botas de chuva fazerem um barulho surdo contra o assoalho, caminhando próximo ao local em que eu estava. Tentando chegar mais para trás, acabo derrubando o rifle, e os grandes braços do meu pai puxam-me do meu esconderijo, erguendo-me em seu colo e fazendo cócegas em meu pescoço. Devo admitir, você fica bem durona de uniforme, ele disse, colocando-me no chão e abaixando-se para arrumar a roupa em mim. Não me mexe comigo, não! Puxei a arma do chão e apontei para todos os lados enquanto ele ria da minha atuação. Vamos, você precisa se alimentar, disse ele entre um sorriso, guiando-me pelos corredores com as mãos em meus ombros. Naquela noite, ele deitou-me em minha cama como fazia todos os dias. Seu rosto parecia tão cansado, os sulcos das rugas bem aprofundados e manchas roxas abaixo dos olhos esverdeados. Queria ter puxado seus olhos verdes. Sua pele morena parecia mais pálida e os cabelos de um castanho quase negro estavam jogados em várias direções. Tudo bem, papai? Perguntei preocupada, tocando de leve em sua face. Seu sorriso surgiu triste enquanto ele assegurava estar bem. Qual história você vai me contar hoje? Ele mudou de assunto, repousando ao meu lado. Papai, conte uma para mim. Pedi com um bico em meus lábios. Não vai tentar dessa vez? Estou cansada de ter passado o dia protegendo nossa casa. Dei uma desculpa. E nós dois sabemos que eu nunca consigo chegar ao final. Tudo bem, eu conto dessa vez. Mas amanhã você vai tentar chegar até o fim antes de adormecer, promete? Concordei com veemência, sem me importar com aquele desafio que teria no dia seguinte, animada por poder simplesmente ouvir as palavras de meu pai, levando-me para outra pele, outra voz e outra alma. Puxei o pesado braço dele e ergui sobre meu corpo, passando-o sobre mim e aconchegando-me em seu aperto quente. A história de hoje é muito importante, Seve. Conta sobre um corajoso herói de guerra. O batalhão ao qual esse homem pertencia havia sido recrutado a lutar em uma guerra que assolava metade do planeta. As mortes já somavam mais de 400 mil pessoas, e os países aliados ao do soldado estavam a poucos passos da derrota. Com o coração apertado por deixar sua esposa, com quem ele sempre sonhou em ter um bebê, ele foi levado até a linha de frente, onde batalhou por 5 dias consecutivos, sem sequer parar para dormir. Seus amigos morriam ao seu lado, e havia tanto sangue e tanta lama que ele só os reconhecia pelo brasão em suas fardas. No 6º dia, aviões inimigos chegaram ainda na madrugada. As bombas despencavam do alto, iluminando o céu no lugar do sol que raiaria em alguns minutos. Os combatentes jogavam-se nas trincheiras, tentando não ser atingidos. Corpos caíam aos seus lados e eles só pensavam que sequer teriam o trabalho de cavar suas covas, já que naqueles fundos caminhos escavados, eles seriam soterrados e esquecidos em pouco tempo. Senti o peito do meu pai pesar contra minhas costas, e acredito que eu sequer respirava, temendo que meu nervosismo atrapalhasse o desenrolar do enredo. Ele nunca havia contado algo tão assustador. O sol esbanjava seus primeiros raios. Mesmo com toda a destruição, ele sempre estava lá. E enquanto nosso herói corria para abrigar-se em uma das trincheiras, um míssil caiu sobre uma das torres de pedra, onde eles posicionavam-se para contra-atacar. Gritos de desespero fizeram com que ele parasse de correr. Um de seus soldados estava ferido, caído ao pé da torre, prestes a desabar. Ele arrastava seu próprio peso com a força dos braços, as pernas feridas.
Destroços desabavam sobre ele, a torre a ponto de esmagar o que havia sobrado de sua carne. Desistindo, ele deitou-se de barriga para cima, esperando o momento em que seus olhos capturariam a imagem de sua morte, aproximando-se do alto. Repentinamente o rapaz é puxado, seu rosto arrastado no solo sendo completamente coberto pela lama. O soldado-herói salvou sua vida no momento em que a estrutura colapsou, caindo sobre si ao invés. Sua vontade de viver ultrapassava os limites do rendimento. Com sua coluna esmagada, ele arrastou-se até uma área semelhante a uma caverna, deixando um rastro vermelho atrás de si, pensando que talvez alguém pudesse segui-lo. Mas, em um oceano de sangue derramado, o céu era apenas mais uma corrente desconhecida. Eu podia sentir o coração do meu pai bombear, o que fez com que o meu acompanhasse aquele compasso acelerado. Ele respirou fundo e passou a mão de leve em meu braço, tentando amenizar o medo que ele sabia que eu sentia. Papai, por que você está fazendo isso comigo? Mas eu precisava ficar até o fim. Às vezes ter força de vontade não é o suficiente, Seve. Apesar de resgatado com vida, a partir daquele acidente, a última coisa que o soldado desejava era viver. Os motivos que o faziam buscar fôlego foram sufocados na queda daquelas paredes. 800 mil feridos e 500 mil mortos. Milhares de pessoas que se tornaram apenas isso para o mundo. Números. E de todos esses números, ele foi um dos únicos retirados do solteiro, estampado nos jornais como um ex-maratonista e herói de guerra que enlouqueceu após a derrota de seu país e de um acidente que lhe tirou o movimento das pernas. Tinha um simples sonho de poder ter uma criança e ser capaz de correr ao lado dela. Então você é louco pelo seu luto ao perder o que te faz feliz? Você é feliz, papai? Não consegui manter meu silêncio, virando-me de frente para ele e encarando seus olhos na meia-luz. Eu posso correr ao seu lado, não posso? Interpretei aquilo como uma afirmação, apesar da luz refletir fortemente em seus olhos. Não parecia ser um daqueles brilhos de alegria. Talvez eu precisasse correr mais rápido para que meu papai não chorasse outra vez. Durma, soldadinha. Ele levantou-se. Mas, papai, você não chegou ao fim, falei exaltada, sentando-me bruscamente. Algumas histórias não possuem um final, meu amor. E com um beijo no topo da minha cabeça, ele foi embora. Eu não entendia o que meu pai havia me dito. Todas as noites ele dizia que eu deveria chegar ao final para então contar-me uma história sem fim? Por que eu tenho que ser quem chega até o último andar do ponteiro? Sons de explosões reverberaram ensurdecedores. Levantei-me assustada, varrendo os arredores, buscando de onde vinham. Gritei. Eu estava sozinha. Fazia muito frio. O chão tremia e luzes alaranjadas invadiram o espaço. A porta do meu quarto foi escancarada violentamente. Meu pai pegou-me em seu colo. Enrolei meus braços com força ao redor do seu pescoço. Ele pegou a bata de combate que estava em minha mesa de cabeceira e correu de lá. Eu observava sem reação o caminho atrás de nós, enquanto ele continuava movendo-se. Nossa casa ficava cada vez mais longe. Então dispararam. A explosão engoliu meu lar. Tudo que eu conhecia queimava diante de mim. O mundo queimava diante de mim. Meu pai sequer virou-se para trás, como se ele soubesse automaticamente o que fazer. Em completo silêncio, ele dirigiu por horas. Eu olhava em meu relógio de pulso. Havia pegado no sono, não tinham 2 horas completas, e de repente, eu sequer tinha onde me deitar. Dessa vez, o pesadelo não desapareceu ao abrir dos olhos. Estacionamos em um descampado amplo e saímos do carro. Caminhamos por cerca de 15 minutos. O lugar estava destruído, mas não havia sinal de ninguém por lá. Meu pai escorregou para dentro de um vão fundo e comprido, me ajudando a descer até lá também. Um arrepio correu por cada centímetro do meu corpo, e apesar de estar muito frio, eu duvidava que aquele era o motivo. Apoiei-me na ponta de uma rocha que emergia da terra e subi pelo outro lado daquela espécie de túnel. Foi então que chegamos até uma enorme pilha de concreto de um branco encardido, uma casa destruída assim como a minha. Eu ansiava por uma manifestação do meu pai,
Qualquer coisa que pudesse diminuir o assombro que massacrava meu peito. Ele finalmente virou-se para mim, abaixando-se até o nível do meu rosto. Vestiu-me com seu casaco da farda militar para manter-me aquecida e puxou um objeto de bronze. Um antigo relógio de bolso com amassados em sua tampa e uma fotografia em preto e branco. Eu errei, filha. Errei tanto. Ele disse de forma tão triste que meu coração foi destruído pela primeira vez em meus 10 anos de vida. Não tem problema, papai. Eu perdoo você. Eu tentava o confortar de forma incoerente, sequer sabendo sobre o que ele falava. Ele negou com a cabeça enquanto sorria. Tão triste. Você é muito boa, mas meu erro não permite perdão, amor. Nesse momento, todas essas mortes estão em minhas mãos. Cada uma dessas linhas planas está sendo causada pelo meu egoísmo. Força de vontade não é o suficiente quando a sua vida está impressa nas tênues linhas do universo. Há certas coisas que você simplesmente não pode mudar. O que você fez, papai? Eu começava a chorar. Por que destruíram nossa casa? Era meu dever proteger nossa casa, pensei. Os tiros voltaram a ser ouvidos. Precisamos sair daqui. Meu pai subiu nos destroços comigo nos braços até chegar em um enorme bloco sujo. Senti meu corpo ficar estranho, como se sua extensão fosse formada pelos vibratos de ondas. Papai suportou meu peso com um braço e abriu o relógio com a outra mão. Então, tudo ao nosso redor pareceu derreter, ficar líquido e os traços rodaram. Meu estômago revirou-se até que eu não possuía mais um corpo sólido. Sentia como se meu coração fosse explodir, mas eu nem tinha um contorno para abrigá-lo. Minha consciência fluiu desordenadamente, até que tudo foi voltando a se construir em volta de nós. Estamos bem? Estamos seguros? Senti um alívio percorrer ao perceber que a destruição em nossos pés havia desaparecido e nós estávamos protegidos pelas grandes pedras brancas de uma torre que há segundos repousava sobre as solas dos nossos sapatos. Foi quando um novo som surgiu, como se as armas tivessem o dobro da altura das que eu conhecia. Não entendia o que estava acontecendo. Em um momento estávamos em destroços e então muros ergueram-se à nossa volta. Fugíamos de uma guerra para mergulhar em outra. Por que ele não nos levou para outro lugar, longe dos tanques e dos cartuchos, onde meus pés não precisem manchar-se de vermelho a cada passo? Aquela frustração por possuir tanta incompreensão fervia em minha mente. Já de pés ao lado de meu pai, comecei a socá-lo. Pare com isso agora, quero voltar para casa. Eu estava enfurecida. Porém, o mundo ao nosso redor era formado por um ódio tão imenso que fez com que meu sentimento não ficasse aceso por muito tempo. Tudo lá fora estava em chamas. Preciso encontrar uma pessoa. Você logo irá entender. Ele pedia minha paciência com suas expressões, ao mesmo tempo que se culpava por ter me levado além dos limites da mente humana. Não disse mais nada. Eu confiava em meu pai mais que qualquer coisa em minha vida. Deixamos a torre e andamos abaixados, buscando qualquer superfície que pudesse nos manter longe dos disparos. O que vi ao pisar fora das paredes foi marcado a fogo nos traços das minhas memórias, e fechar os olhos já não era mais um escape, pois a cada vez que piscava, as cenas daquele massacre pintavam-se em cores mais vivas. O temporal enviava água em massa, enquanto o fogo e a fumaça resistiam a seus ataques, destruindo tudo com um simples toque. Meu peito aqueceu, minha garganta e meus olhos ardiam. Havia pedaços de pessoas mutiladas cobrindo a areia encharcada. Meu Deus! Ajude-me, por favor! Por favor! Os gritos, o sangue. Como podia existir um ser tão doente, tão cruel? Os homens sugaram toda a inocência de uma criança com apenas um segundo de vislumbre de sua real face. E quando eu não aguentava mais algum momento ali, quando desejei pela primeira vez não ter que viver aquilo, nós o encontramos. E quando meu olhar tocou o seu, tudo congelou. Nada ao meu entorno parecia ter forças para mover-se. Um torpor me dominou, cada segmento meu foi anestesiado, e por aquele instante eu não era capaz de existir.
Não pude me mover, não pude pensar ou sentir. Bem ali, sobre uma cadeira de rodas, estava o general de divisão Éder H. Bassi, meu pai. Éder era o herói de guerra da história para dormir. Meu pai havia me contado sua própria história e subitamente estávamos nela. Meu pai errou. Mas o que ele fez para que fosse necessário trucidar cada uma das leis regentes que conhecíamos? Éder parecia tão assustado quanto eu. Meu pai empurrou-o até uma área abrigada e com pouco movimento para que ambos pudessem conversar sem precisar gritar acima dos estouros. Eu continuava paralisada, sem conseguir desviar a atenção da figura daquele homem. Era meu pai há alguns anos, porém tinha aparência de total descuido. Observei suas pernas. Pareciam normais, apesar de bem finas e imóveis. Ele estudava com deslumbre meu pai de pé à sua frente, examinando cuidadosamente as pernas longas cobertas pelo tecido denso da calça verde militar. Então, seu transe é quebrado no momento em que entro em seu campo de visão, encolhida em um canto, encarando-o, assombrada. "Severance", Éder diz, forçando os braços musculosos a levar sua cadeira de rodas até mim. Encolho-me ainda mais. Estou enjoada, pontadas agudas acertam minhas têmporas. Sinto que vou chorar a qualquer momento. Seu trajeto até mim é impedido por meu pai, que faz com que ele pare na metade do caminho. Será que ele havia me reconhecido mesmo eu nem estando perto de nascer nessa época? Eu não entendo, Éder disse virando-se para meu pai. Por que você está aqui? Por que trouxe Severance? Precisava lhe impedir, meu pai respondeu, vindo até mim e sentando-se ao meu lado no chão. Ele pôs-me em seu colo e me segurou com firmeza. Me impedi? Éder começou a exaltar-se. Olhe para você, para nós, ele dizia com as sobrancelhas franzidas em adoração e dúvida. Olhe para nossa filha como está enorme e ainda mais parecida com a mãe. Aquelas palavras fizeram com que eu escondesse o rosto em meu pai, não aguentando mais tamanha consequência de tudo que acontecia. Nosso egoísmo vai nos tirar tudo. Tá tudo destruído, meu pai explicou. Me tirar tudo? Éder chegou mais perto. Você pode andar, você tem Severance. Não há nada mais que precise. Sua voz era descontrolada, enfurecida. Nem tudo se reduz a isso. Pessoas vão morrer, famílias serão destruídas. Não podemos deixar que isso ocorra. Nós cometemos um erro. Fodam-se as pessoas, ele vociferou, assustando meu pai, que pôs uma de suas mãos protetiva atrás da minha cabeça. Eu não vou deixar que sua piedade me faça apodrecer nessa cadeira. Eu perdi tudo nesse acidente, tudo. Um peso morto e insignificante que irá depender de alguém todos os segundos de sua vida. Eu sou um estorvo. Você sabe a humilhação que é um maratonista, um soldado, um homem livre ser acorrentado para o resto da vida? Ele gritou a última pergunta. É claro que meu pai sabia e Éder percebeu isso logo após terminar de cuspir as palavras. O silêncio que veio em seguida fez-me virar para ver o homem. Ele estava imóvel, parecendo lidar com informações grandes demais para sua mente. Por aquela pequena faixa de tempo, ele parecia considerar o que meu pai dizia. Mas então seus olhos descansaram nos meus. Os olhos verdes novamente com aquele brilho triste. Ele movia-se cada vez mais para trás. Você precisa de um pai que seja capaz. Sua voz quebrou ao pronunciar as palavras. Sou a única pessoa que você tem. Pela primeira vez ele falava diretamente para mim. Não sabia se temia aquele homem, meu pai, ou se sentia pena pela dor que brincava em seus lábios. É tudo por você, Severance. Não importa o que aconteça até o dia de minha morte. Você é a única coisa que me importa. Éder tira um relógio de bolso de sua camiseta. Era idêntico ao do meu pai, apenas um pouco mais limpo. A feição do meu pai muda enquanto ele se levanta, colocando-me em pé ao seu lado. E imediatamente ele pega seu próprio relógio. Olhando as horas, seu rosto é tomado por um pavor. É quando Éder sai do abrigo. Meu pai grita para que eu fique ali e corre para fora. Desesperada por ficar sozinha, ignoro a ordem de meu pai e vou atrás dos dois. Éder havia agarrado-se a um jipe militar com fuzileiros e partia em dianteira, enquanto meu pai corria por entre as barricadas.
Enquanto eu tentava acompanhar os longos passos de papai, perguntas começaram a ser bombeadas em minha mente. Meu pai estava ali para assegurar que seu acidente iria ocorrer, mas Éder estava em uma cadeira de rodas, então já havia sofrido o acidente. Nada fazia sentido. Além disso, as frases que ele havia dito sobre mim passavam a impressão de que ele já me conhecia, mas na história, a filha do soldado não havia sido concebida. Porém, todas aquelas dúvidas foram dissolvidas com apenas mais alguns passos. Os contornos da devastação tornaram-se mais visíveis, enquanto a verdadeira luz subia ao céu, jogando seus raios por entre o tremular da fumaça, mostrando-se milhões de vezes mais poderosa que aquelas brasas que nos faziam enxergar tudo em tonalidades alaranjadas. E foi com o sol nascendo que eu pude compreender muito mais do que imaginava ser capaz. Minhas pernas pequenas enterraram-se na lama e eu não pude chegar mais perto. Caída ali, sem sequer ser notada por aqueles que corriam à minha volta, eu assisti cada minuto do início dos meus últimos momentos. Meu pai era incansável. Foi ali que compreendi a dor de Éder. Sua velocidade comia metros em apenas 1 segundo. Era como se o mundo não desabasse à sua volta, porque ele parecia livre. As pernas fortes, o vento batendo em seu rosto e em seus cabelos. E de repente, eu desejava que ele falhasse, pois naquele momento que eu admirava a força do meu pai, nada mais importava, porque ele estava em liberdade, e a única coisa que importa é poder ver quem você ama livre. Pare, papai. Deixe que Éder mude o passado para que eu possa correr ao seu lado. Mas nem os tiros que atingiam o solo ao seu lado o fizeram falhar. Ele alcançou Éder. Os dois entraram em uma luta corporal e por vezes era até difícil distinguir quem era quem. Éder, apesar das dificuldades, parecia indestrutível. Aquele homem era surreal, mas contra si mesmo ele não tinha chances. Ferido, ele foi arremessado ao chão. Foi quando os dois viraram-se para o mesmo local, o desespero estampado em cada segmento deles. Ambos haviam visto pela primeira vez aquele que buscavam. Fardado e comandando um batalhão em meio ao ataque, estava meu pai. Anos mais novo que os dois que lutavam. Ele deslocava-se de forma inacreditável, guiava seus homens para os túneis escavados na terra enquanto os inimigos varriam tudo em balas. Ele levantava seus soldados do chão, gritando em plenos pulmões e disparando certeiramente contra aqueles que tentavam o matar. "General Bassi, são muitos, senhor!" Um jovem soldado gritava para ele. "Recuar!" General Bassi continuava a berrar em comando. Então, os aviões inimigos cortaram os céus, lançando gigantescos mísseis sobre nossas cabeças. Era insuportável ter aquele som invadindo seu cérebro. Foi quando um deles caiu sobre a Torre Branca, ao lado de onde meu pai e Éder estavam. Uma dor excruciante tomou conta de mim por alguns instantes. Levando instintivamente a mão ao ouvido, senti o líquido quente escorrer e sujar meus dedos com seu tom sangria. A torre havia sido destruída. E como se tudo acontecesse em câmera lenta, eu vi suas paredes colapsarem. Foi quando o horror tomou meu pai e Éder ao mesmo tempo. Um estalo surgiu na mente de ambos. Éder, sem poder andar, estava no exato local em que o homem da história foi salvo pelo general Bassi. Por ele estar ali, que Bassi sofreu seu acidente, tentando salvá-lo de ser esmagado pela torre. E o desespero de Éder ao perceber o que havia feito, fez com que ele começasse a arrastar-se com os últimos rastros de sua força. Quantas vezes aquilo já tinha acontecido? Se Éder continuasse ali, General Bassi iria salvá-lo a qualquer momento, e sua missão de impedir o acidente seria a causa da tragédia. Então era por isso que meu pai havia voltado, para impedir que seu passado fosse alterado, porque ele era o único que sabia o que seus atos ocasionaram. E percebendo que ele precisava quebrar aquele ciclo, meu pai agarra uma arma do chão e com as mãos firmes dispara um único tiro contra a cabeça de Éder. Aquela cena destruiu mais uma parte de mim. Éder, meu papai, caído morto naquele lugar insalubre. A dor que senti superava qualquer mal físico que eu podia ter naquele momento. Suas palavras rasgaram contra as pontadas em meus ouvidos. É tudo por você, Severance. Foi vendo o morto que eu amei Éder pela primeira vez.
Foi quando percebi que ele não era qualquer um daqueles homens que ali estavam. Éder era meu pai, e eu estive assistindo os passos que levaram até sua morte, sem perceber, sem agradecer sequer uma única vez. Que dor que senti! Que dor! Observei impotente meu pai arremessar o corpo de Éder para chamas enfurecidas que ainda batalhavam contra a tempestade. Ele puxou o ar sujo pesadamente e deitou-se no chão de barriga para cima, prendendo o olhar nos blocos de concreto que despencavam. E eu entendi o que ele fazia. Esperava o momento em que seus olhos capturariam a imagem de sua morte aproximando-se do alto. No entanto, diferentemente da história que ele havia contado, ele sabia que essa imagem nunca seria vista. Assim ocorreu. Meu pai matou Éder, sua versão que havia voltado ao passado para impedir o acidente, para então deitar-se em seu lugar e permitir que General Bassi, sua versão original, o salvasse e fosse esmagado pela queda da torre, fazendo com que o passado não fosse alterado e quebrando o paradoxo criado por Éder. E eu soube que no mesmo instante que aquele entendimento fez morada em mim, ele fez também em meu pai. Seus gritos rasgavam o ar, não por medo da morte, mas sim um despejo de tudo aquilo que estava guardado em si. O terror de ter matado a si próprio, a percepção de que nunca conseguiria correr novamente. O alívio de saber que ele era a ruptura de um ciclo sem fim. Eu contemplei General Bassi fazer seu caminho até meu pai, ouvindo o brado que viajava entre a fuzilaria. E aquela cena que há horas eu havia imaginado, seguidas vezes até pegar no sono, parecia nada mais que uma memória. Talvez ela fosse. Ele tirou meu pai de lá, arrastando seu corpo na lama, fazendo com que ele ficasse irreconhecível. E então, a pedra caiu sobre ele. Sem ter me recuperado da morte de Éder, General Bassi era esmagado, e eu via meu pai perdendo tudo o que havia conquistado. O herói de guerra arrastou-se até uma área semelhante a uma caverna, deixando um rastro vermelho atrás de si, pensando que talvez alguém pudesse segui-lo. Sem pensar duas vezes, corri até os destroços da torre, chegando até meu pai ainda caído ali. Com as mãos manchadas com meu sangue, retirei a lama de seus olhos e seu nariz. "Serve!" Ele entrava em desespero. "Precisamos encontrá-lo." Meu pai olhava para todos os lados, sua respiração acelerada. Ele parecia enlouquecido. "Não, precisamos ir embora, papai." Eu tateei pelos seus bolsos à procura do relógio. "Estamos no lugar certo, vamos!" "Pare!" Ele tentava impedir minhas mãos. "Me sinto fraco, Serve. Preciso encontrá-lo, você não entende." "Eu entendo sim. Você conseguiu, papai. Vamos voltar, por favor." Eu gritava com ele, tentando levantá-lo do chão. "Vão nos matar aqui, vamos, levante-se." "Severance, escute-me." Ele finalmente agarrou meus braços, paralisando-me. "Eu preciso encontrá-lo e convencê-lo de não voltar até aqui outra vez. É a única forma de quebrar o paradoxo. Eu preciso." "Para onde ele foi? Para onde?" Ele repetia em sussurros. Se meu pai não convencesse General Bassi a aceitar seu destino estando paralisado, o herói de guerra tentaria mudar a própria história outra vez. Foi quando percebi que talvez meu pai já tivesse vivido tudo aquilo centenas ou milhares de vezes, mesmo que não fizesse ideia disso, e dessa vez ele estava determinado a quebrar o paradoxo. Com dificuldade, ajudei-o a levantar. Ele não parecia ferido, mas as explosões talvez tivessem o afetado. Então, naquele oceano de sangue derramado, guiei meu pai, seguindo uma corrente desconhecida para o mundo, mas cravada em cada curva da minha memória. Abaixo do teto rochoso estava caído General Bassi, em uma poça de seu próprio sangue. Ele tentou focar os olhos embaçados em nossas silhuetas. "Estou ferido. Ajude-me, soldado. Minhas pernas estão ficando dormentes." Ele pediu a mim, apontando com o dedo trêmulo para o brasão da roupa que eu vestia. Por alguns instantes pensei que ele havia ficado cego, mas infelizmente ele logo ajustou sua visão. Meu pai, cambaleando um pouco, foi até ele, amarrando a própria roupa de Bassi ao redor de um corte profundo na lateral de seu corpo. Eu tremia muito, aguardando pelo momento em que o General Bassi perceberia quem era aquele homem à sua frente. Esperei uma reação de espanto,
mas os primeiros 30 minutos foram muito piores que apenas um susto. Eventualmente, ele reconheceu seus próprios olhos e, em choque, limpou a lama do rosto do meu pai. Inicialmente, em estado de negação, ele repetia que estava alucinando pela perda de sangue, para então começar a soltar berros de desespero e pavor, tentando levantar-se a qualquer custo para fugir dali. Por fim, ele ficou estático, os olhos fixos em um ponto da parede da caverna. Meu pai andava para lá e para cá, às vezes tropeçando nos próprios pés. Eu pedia para que ele se sentasse, mas não havia tempo para isso. Como não havia, se nós tínhamos ele na palma de nossas mãos, ou talvez ele nos tenha na palma da sua. Após diversas tentativas falhas de explicar ao General Bassi o que acontecia, meu pai levou-me até ele. Posicionei-me frente ao olhar que me atravessava. Com uma coragem que não imaginava ter, toquei em sua mão de leve. Ele olhou-me. "Olá, papai", falei para Bassi. A feição do homem mudou por completo, enquanto ele levava ambas as mãos às laterais do meu rosto e olhava cada detalhe da minha face com espanto e adoração. Meu Deus, não é possível, são idênticos aos de Eugênia, grandes olhos castanhos. Ele falava de minha mãe. Você é idêntica à minha esposa. Me chamo Severance. Naquele breve momento, a lucidez o encontrou. Ele havia escolhido meu nome, com minha mãe, anos antes de eu ter sido feita. Ninguém mais chamava-se Severance. E era daquele curto momento de clareza e compreensão que meu pai precisava. Eu sei que isso tudo parece insanidade. Demorei tempo demais para ter certeza de que tudo o que está acontecendo é real. Meu pai sentou-se ao nosso lado. A pouca pele limpa que eu podia enxergar dele estava pálida. Mas eu preciso que você me escute. Não importa o que aconteça, você nunca poderá alterar o tempo. Está entendendo? General Bassi ouvia, porém sem reagir, ainda olhando em meus olhos. Não importa o quão grande seja a dor que você sentirá. Não volte, por favor. Meu pai implorou. De repente, General Bassi urrou de dor, contorcendo-se. Caí para trás em espanto. Então, ele acalmou-se outra vez, olhando agora para meu pai. Se isso tudo é real, por que eu seria estúpido em não voltar? Estou deixando de sentir minhas pernas. Minha coluna está destruída. Ele indagava com o maxilar contraído. Por que eu deixaria essa chance passar? Eu estou sentindo todos os meus sonhos ficarem paralisados juntamente com meus músculos nesse exato momento. Porque nós causamos uma nova guerra. Está acontecendo nesse exato momento no tempo de onde venho. Bassi soltou uma gargalhada sarcástica que se transformou em um grunhido de dor e tosses secas. Eu ter minhas pernas é motivo para uma guerra. Por favor, você pode encontrar argumentos melhores que isso. Bassi debochou. Vocês irão perder a guerra. Meu pai falou. Isso já de se esperar. Olha a nossa volta, não é óbvio que eles matarão até o último de nós? Não, porque você foi o homem que mudou o equilíbrio. Nós, ele apontou para si e para Bassi, fomos capazes de mudar o que parecia destino irrefutável. O rosto do general imediatamente ficou sério. Você está me dizendo que se eu não sofresse esse acidente, nós venceríamos essa guerra? Sim, e foi exatamente o que aconteceu quando eu mudei o passado. Guiei nossos homens pelas trincheiras, rezando para que o mínimo que aconteceria conosco fosse sair dali mutilados. Então, me encontraram, e somente devido à minha possibilidade de correr, pude fugir para o lado oposto em que tudo ocorria, seguido por mais de uma dezena de homens armados até os dentes. Foi quando eu sabia que correr ou disparar não iria salvar minha vida. Assim, me escondi. Deitado contra o chão, eu senti algo maciço abaixo de mim. Uma escotilha. E abrindo-a, encontrei o que nos faria vencer a guerra. Descobri uma sequência gigantesca de túneis subterrâneos que estavam sendo utilizados pelos inimigos.
Infiltrado naquele labirinto, eu passei cada mínima informação que conseguia para nossos aliados. Preparamos o ataque com o que nos restava e fizemos um massacre sobre a terra. A partir dali, equiparamos a batalha e fomos capazes de vencer. General Bassi parecia esforçar-se para acreditar que tudo aquilo era possível. E como isso ocasionou uma guerra anos depois? Ele indagou, mexendo-se desconfortável com tamanha dor que sentia. Eles foram humilhados, massacrados, reduzidos a nada. O mundo virou-se contra seu país e ter cada pessoa do mundo te odiando certamente produz ódio. Assim, eles prepararam-se por 10 anos, reestruturaram-se e planejaram dia após dia a vingança de seus mortos. Meu pai, perdendo-se no que dizia, abaixava a cabeça parecendo tonto e eu começava a me preocupar. Essa guerra será muito maior do que qualquer outra já vista na história. Eles começaram pela minha cidade, pelo meu bairro e pela minha casa. Aquele momento foi quando nossas esperanças foram despedaçadas. Tudo corria de acordo até ali, porém o tempo não obedece às nossas ordens e meu pai percebeu aquilo de uma forma horrível. Eu descobri esse fato de maneira ainda pior. O tempo passou a odiar meu pai, afinal ele era a causa de o tempo não poder seguir seu curso planejado. Ou talvez esse tivesse sido o plano desde o início, mas de qualquer jeito meu pai era o único que havia tentado desafiá-lo, e ele resolveu castigá-lo da pior forma que podia. Meu pai estava morrendo. Ele não havia pensado que matar Éder traria consequências diretas para si, mas o tempo tem suas leis, e meu pai teve de segui-las dessa vez. Desde o momento em que a bala se instalou dentro de Éder, meu pai se matou, e o tempo foi generoso, dando-lhe exatos 60 minutos até sua partida. 40 deles foram gastos com o General Bassi, tentando-o convencer da melhor forma que podia. Porém, após esses minutos de terror, meu pai percebeu a grande peça que o tempo lhe pregou. A cada segundo, ele enfraquecia mais e mais, marcando em seu relógio de bolso quanto tempo demoraria até que ele fosse embora. A partir de um instante, percebi que mesmo se eu esperasse ver as piores cenas, eu nunca estaria realmente preparada para o que o tempo podia me mostrar. Durante os quase 20 minutos restantes, meu pai e Bassi ambos definharam no vazio daquela caverna. Eu estava completamente hipnotizada pela hediondez de vê-los em total sincronia. Sem estarem olhando um para o outro, os dois moviam-se de maneira exatamente igual e ao mesmo tempo. Cada contorção de dor era copiada, e cada lampejo da vida que reprisava em suas mentes levava-os ao mesmo local. Eu, mais uma vez, assisti à morte do meu pai, dessa vez, daquele que eu mais amei. No entanto, pior que assistir seu corpo desintegrar-se célula por célula, foi notar quando a vontade de viver deixou não seu corpo, mas sua alma. O tempo deu sua cartada final, fazendo com que meu pai percebesse que todos os seus passos até ali também faziam parte do gigantesco ciclo que nos sufocava. Bassi, tomado por uma dor física imensurável, perdeu aquele traço de lucidez que havia restado. Repetindo palavras incoerentes e gritando em pavor, ele nos mostrou o quão incapazes nós realmente somos. Foi o segundo estalo daquela viagem. Um ex-maratonista e herói de guerra que enlouqueceu. A torre havia destruído o corpo de Bassi, mas foi a decisão do meu pai de mostrar-se a ele que destruiu a mente do soldado. O mundo zombaria de suas loucuras sobre viagem no tempo e ninguém acreditaria em nada que ele contasse. Eu percebi junto com meu pai que tudo o que ele havia feito contribuíra para um paradoxo ainda maior do que o que ele imaginava, porque sua tentativa de quebrar o ciclo era nada mais que parte crucial do próprio. Ali, meu pai entregou-se, sabendo que nada que ele fizesse seria capaz de reverter tudo aquilo. E daqui a 11 anos, ele estaria naquela caverna novamente, sentindo aquela dor mais outra vez. Foi até meu pai. Todas as veias e artérias de seu corpo estavam estufadas sobre a pele quase transparente. Assim como um vaso de porcelana, ele trincava. Temendo acelerar o processo de seu desaparecimento, não pude sentir seu toque uma última vez. Nós nos veremos outra vez, Seve. Não chore.
ele disse com dificuldade. Nos veremos diversas outras vezes. Mas em nenhuma delas eu correrei ao seu lado, papai. As lágrimas abriam caminho sobre as cinzas grudadas em minhas bochechas. Deve ter algo que possamos fazer, eu sei que sim. Algumas histórias não possuem um final, meu amor. Ao ouvir aquilo, uma outra vez, meus soluços cortaram o ar. Nossa história não tinha um fim. Foi por isso que papai não foi capaz de terminá-la quando me contou na noite anterior. Ele havia dado sua vida para que ela tivesse seu final, mas ele apenas jogou pelas regras do tempo. Ele pegou o relógio uma última vez. São 60 minutos, filha. Meu pai sussurrou, já quase não conseguindo mais manter seus olhos abertos. Ele puxou meu braço para si e, com os dedos frágeis, colocou uma contagem regressiva em meu relógio de pulso. 60 minutos. Mas por quê? Eu te amo, soldadinha. Amo você, papai, respondi com uma rouquidão que mal permitiu que ele pudesse me ouvir. Tranquei meus olhos fortemente, tentando controlar-me para dizer meu último adeus. Eu vou tentar até o último minuto, falei. Mas ao abrir meus olhos, ele não estava mais lá. E antes que eu pudesse sentir o luto por ter perdido meu papai, algo atingiu meu peito. Olhei para baixo esperando ver meu sangue escorrer, porém não havia nada. 60 minutos, falei para mim mesma, olhando os números do meu relógio descerem segundo por segundo. Minha 1 hora haviam começado. E esse tempo era o único tempo pelo qual eu tinha controle. Chamei desesperada por Bassi, que havia voltado a seu estado de choque e focava o vazio. Então, mais outra explosão fez me lembrar da dor em meus ouvidos e tirar-me daqueles pensamentos que teimavam em me lembrar que eu estava morrendo. Ouvi vozes aproximando-se de onde estávamos. Era uma língua que eu nunca tinha ouvido, mesmo tendo conhecimentos básicos de pelo menos 3 outras línguas diferentes da minha. Se encontrassem aquela caverna, tudo daria ainda mais errado. Agarrei Bassi pelo braço e tentei levantá-lo. Seu corpo parecia pesar toneladas. Vamos, temos que sair daqui! Implorei, porém ele continuava estático. Será que já havia perdido os movimentos por completo? Vamos, por favor! Eles vão nos encontrar. Eu tentava falar baixo. Papai! Foi quando ele finalmente voltou a si. Você precisa tentar se levantar, pedi a ele. Concordando, ele segurou-se em mim em um abraço desajeitado, soltando uma exclamação alta de dor. Levei a própria farda dele até sua boca para que ele mordesse e terminei de colocá-lo em pé. Tente dar um passo. Vamos, você consegue, encorajei-o. Não consigo, Severance. Não estou sentindo minhas pernas muito bem. Você consegue sim, disse firme, soltando-me de seu corpo e ficando apenas com as mãos entrelaçadas nas dele a uma boa distância. Então, ele começou a fazer força para levantar os pés. Eu podia ver as veias de sua testa e seu pescoço saltarem. Suor fazia sua pele brilhar. E com os olhos cheios de lágrimas, ele deu um passo. Um sorriso sincero rasgou meus lábios. Senti um orgulho que não cabia em mim. Exausto, ele sorriu também, forçando-se a prosseguir. Eu sempre imaginei que esses papéis estariam invertidos. Quem diria que minha filha me ensinaria a andar? Vou ensinar-lhe a correr, papai. General Bassi encarou-me com as sobrancelhas franzidas. Com tudo o que possuía em mim, apoiei quase todo o seu peso contra meu corpo. Minhas pernas tremiam com o esforço que eu fazia. E nós corremos de lá. Corremos juntos, assim como meu papai havia planejado, me trazendo de volta ao passado com ele. Desde o início eu me perguntava o porquê de eu estar ali e naquele momento eu pude entender. Meu pai havia planejado um presente para o General Bassi. Um simples sonho de poder correr ao lado de sua criança. Ele proporcionaria ao general a realização de seu sonho antes da queda da torre, sua última corrida antes de sua sentença eterna. Toda a dor que eu sentia crescer em mim desapareceu. Toda a dor de Bassi desapareceu. Nós corríamos lado a lado, o vento batendo em nossos rostos e os metros de chão ficando para trás. Não éramos os mais rápidos, mas éramos os mais livres. E ele também sentiu isso. O sol estava parcialmente coberto,
mas alguns poucos raios insistentes iluminavam nosso caminho. Pela primeira vez, eu fui realmente feliz. Pela primeira vez, eu amei General Bassi, meu pai. A realidade acertou-nos como uma rajada, os disparos aos nossos pés. Puxando-o mais rápido, joguei-me num dos túneis escavados, caindo bruscamente contra a lama. Eu e Bassi nos encolhemos contra o solo, sentindo o cheiro forte adentrar nossas narinas. Ali o sol já não podia nos tocar. É triste eu temer que minha morte ocorra em uma trincheira que eu mesmo cavei, ele falou para si mesmo. Olhei para o meu relógio. Apenas 5 minutos haviam passado. Talvez eu ainda pudesse convencer Bassi. Milhões de coisas passaram pela minha mente nos 5 minutos seguintes. Tentei conversar com meu pai, mas ele havia voltado ao seu estado enlouquecido, repetindo frases sem nexo. Ele perdeu os movimentos das pernas por completo, e pelo olhar em seu rosto, eu tinha certeza de que ele faria qualquer coisa para ter aquilo de volta, não importa a junção de palavras que eu utilizasse. A chuva ficou ainda mais forte, castigando-me pelos pensamentos que habitaram meu ser. Eu lembrei da rua em que morava. Lembrei-me dos sons, do tremor da terra, da minha casa engolida pelo fogo. Lembrei-me da minha rua e do meu bairro, da minha escola, dos meus amigos. Lembrei-me de cada uma das pessoas que eu conhecia e cada uma que amava. Eu começava a sentir-me cada vez mais fraca, minhas pernas um pouco adormecidas. Repassei cada palavra de meu pai e cada momento de esforço para mudar o curso das coisas. O nosso mundo nunca poderia prosseguir porque nós havíamos quebrado uma de suas leis e, por causa do nosso erro, todos os seres vivos em nosso universo pagavam. Minhas amigas nunca poderiam realizar seus sonhos e seus pais nunca poderiam vê-las crescer. Nós destruímos o mundo. Foi quando a clareza se apossou de cada milímetro que formava quem sou, alojando-se calmamente no local onde a alma encontra a carne. Amanhã você vai tentar chegar até o fim antes de adormecer, promete? Prometo, papai, sussurrei. Então eu me levantei e enterrei meus pés na lama até chegar no General Bassi. Ele ainda falava sozinho. Seu corpo não havia saído daquele local desde que caímos na trincheira. Tateei em sua farda sem objeções. Senti algo no bolso de sua calça. Era o relógio. Estava quebrado. O ponteiro não rodava mais. Éder certamente havia mandado consertar após o acidente. Fechei sua tampa, vendo a foto em preto e branco na frente. Essa é minha esposa. Nós planejamos ter uma filha juntos. Na verdade, nós esperamos que seja uma menina, Bassi falou, sem desviar o olhar do céu. Vou chamá-la Severance. Será uma grande guerreira. Voltei a chorar, meu peito comprimindo-se e uma tontura forte que quase fez me cair. Junto com a foto, estava um pequeno broche preso contendo as inscrições Primeiro lugar, Maratona da Planície. O seu sonho foi destruído com a queda da torre e aquele relógio era o símbolo daquela dor. Uma dor forte o suficiente para levar um homem a quebrar as leis regentes. Assim, a fissura no tempo foi criada. Restava apenas que ele descobrisse e a utilizasse. Botei o relógio de volta em seu bolso e tirei a arma do seu coldre. Minhas mãos tremiam tanto, eu sentia tanto medo. Ergui meus braços até que eles apontassem a arma para o lugar certo. Eu nunca havia chorado tanto em minha vida. Seu rosto virou-se para mim. Ele não encarou a arma, seus olhos direto nos meus. Por um momento pensei que ele não estivesse lúcido. Eu sempre imaginei que você seria exatamente assim. Obrigado por correr ao meu lado, Severance, soldadinha. Ele sorriu para mim. Seus olhos verdes brilhando como nunca antes. Não era um brilho triste. Senti um alívio por perceber que eu era a única diferença em cada uma das repetições. Eu sou a ruptura do paradoxo. Consegui, papai. Cheguei ao fim pela primeira vez. Chegamos ao fim de nossa história. Sorri de volta entre as lágrimas. Matei-o. Matei-me. Abro os olhos assustada. Meus 50 minutos foram o suficiente, não me perdi ou adormeci.
Força de vontade foi, para mim, suficiente. Consegui chegar ao fim da minha primeira história, nossa história, meu último conto. Olhei para o meu relógio de pulso. 10, 9, 8. Abracei forte o corpo morto do meu pai. 7, 6, 5. Fechei meus olhos uma última vez e contei. 4, 3, 2. Funcionou. Meu papai estava certo. Agora posso adormecer sem medo. 1.